Então vamos receber aqui o Silvio Catiabava para a gente comentar essas questões. Silvio Catiabava, seja bem-vindo, feliz 23. Estamos aqui dando um panorama de tudo que aconteceu e eu quero te ouvir um pouquinho, te dando aqui muito boa tarde. Como é que foi que você viu o que aconteceu e como você está observando as providências que o governo está tomando, o caminho das providências que estão sendo tomadas no Brasil? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Conde. Prazer estar aqui de novo. Eu vejo com preocupação o que está acontecendo, porque aparentemente estão tentando colocar a responsabilidade toda no governo de Brasília e não me dá a impressão que isso seja correto. Porque, veja, há muitas indicações de que outros atores tiveram também um papel importante nessa invasão dos poderes públicos, dos imóveis dos poderes públicos, né? Para começar, são 164 ônibus, segundo a própria ABIN, que chegaram a Brasília para ir ao acampamento, que chegou a ter 4.000 pessoas, né? Quer dizer, isso, para mim, é um elemento importante, porque já estava indicando alguma coisa que estava sendo anunciada nas redes bolsonaristas há tempos já, né? Depois você imagina, você acabou de mencionar, essa passeata dos 4.000 até os prédios do Congresso, do Supremo, e escoltados pela Polícia Militar, né? Aí há uma informação de que a porta do Palácio do Planalto não foi quebrada. Ela foi aberta, né? E a Força Nacional aparece 1h30 depois, sendo que existe uma guarda, um batalhão da Guarda Presidencial, que conta entre 1.400 e 2.000 homens, que também não apareceu, né? Ou seja, vamos juntando as peças. Eu fiquei surpreso quando eu soube, por exemplo, que a esposa do general Vilas Boas era uma das coordenadoras do acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. Há iniciativas que estão sendo vistas de uma maneira isolada, mas se você for ver no seu conjunto, houve bloqueio de estradas em muitos estados, houve uma tentativa de bloqueio de refinarias para que os caminhões-tanque não pudessem ir lá e se abastecer, para causar uma escassez de combustíveis para todo mundo, né? E não há nenhuma manifestação, vamos dizer assim, do Exército, das Forças Armadas, senão um acompanhamento, assim. Os seus órgãos de inteligência funcionam. Eles sabiam o que estava sendo acontecer, né? E, aparentemente, é mais do que leniência, é mais do que um desconhecimento de causa. Eu diria que houve uma estratégia que envolveu o bloqueio de estradas, que envolveu a tentativa de bloquear o acesso das refinarias, uma estratégia de invadir os símbolos da democracia, não é? Quer dizer, e destruí-los, que são o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e, por fim, a Justiça. Quer dizer, esses elementos eram elementos pensados. Pode ter havido uma massa ensandecida que entrou aí, mas houve uma articulação, havia pessoas dentro dessa massa, oficiais do Exército, inclusive, né? Coronéis, um general, quer dizer, que estavam envolvidos com essas manifestações. Então, isso tudo me leva a crer que o problema é mais complicado. Se você observar, por exemplo, que o governador do Pará, o Helder Barbalho, declarou que 16 estados mandaram tropas de elite para Brasília, que os governadores colocaram à disposição do presidente as polícias militares dos seus estados, que a Polícia Federal passou a concentrar os seus efetivos em Brasília, juntamente com a Força Nacional. Quer dizer, para que precisava de toda essa força, não é isso? Diga. Pois é, a gente percebe, você tem toda a razão, né?
essa narrativa, né, que está sendo posta, inclusive pelo próprio governo, pelas próprias autoridades, de que houve ali, o Capelli que está dizendo muito isso, né, o interventor, que o Anderson Torres praticamente concebeu esse episódio quando aceitou a Secretaria de Segurança Pública do DF, saindo do governo Bolsonaro, de ministro da Justiça, e destituiu a cúpula da Secretaria de Segurança Pública do DF e foi embora para os Estados Unidos. Quer dizer, ele deixou acéfala aquela segurança que foi feita na posse de Lula. Essa é a tese do Ricardo Capelli. Deixa eu trazer para vocês todos aqui, inclusive também para o meu querido Silvio, alguns comentários aqui do nosso bate-papo no YouTube, aqui o canal da TVT no YouTube, se inscrevam, compartilhem a live. Aqui temos, compartilhem a nossa transmissão, bom para todos. Karen Barbosa dizendo, estou ouvindo que houve sabotagem em torres de transmissão em 2 estados. Sim, está confirmado, inclusive uma torre de transmissão de Itaipu. Quer dizer, são pessoas que é um conjunto absolutamente enquadrado no terrorismo, né? Então, tentaram destruir refinarias, tentaram tomar conta de refinarias, foi debelado, tentaram destruir torres de transmissão de energia elétrica e 2, se não me engano, foram destruídas, mas não acabou a energia elétrica nessas localidades. Sobre essa questão, essa logística do terror, Silvio, o que você poderia dizer para a gente? Olha, me parece que são os estertores, assim, de uma direita extremista que perdeu o pé, né? Mas que a gente não pode ignorar que existe e que vai continuar tentando impor esse medo, esse terror à nossa sociedade. Eu fico muito impressionado quando, por exemplo, há manifestações de que você tem oficiais, você tem militares aposentados, você tem militares da ativa envolvidos nesses acampamentos, envolvidos na organização dessas manifestações. E, de fato, há conexões, quer dizer, os mineradores clandestinos, os madeireiros clandestinos, uma parte expressiva do agronegócio que invadiu terras para ampliar suas fazendas, tocando fogo na floresta, eles não estão dispostos a se submeter a uma legislação democrática e ao controle das suas ações, porque elas são ações criminosas. Então, eu penso que nós não podemos apenas responsabilizar o governo do Distrito Federal. Certamente o governador do Distrito Federal esteve envolvido nesse processo. Eles liberaram o acesso para pedestres para o espaço na frente dos palácios, o que tinha sido combinado que não ia ser feito, né? Mas o fato de ter a negligência, a leniência, o apoio, o estímulo, chame como quiser, da parte do governo do Distrito Federal e dos seus organismos, isso não simplifica a questão, não reduz a questão a isso, porque há manifestações de caráter nacional. Você se lembra, inclusive, daquela bomba posta perto do aeroporto num caminhão-tanque que ia explodir, né? O ataque à Polícia Federal dias antes por parte dos bolsonaristas. Quer dizer, esse cenário é um cenário para tentar implantar o caos e convocar as Forças Armadas para assumirem o controle da situação. E aí está, eu acho, o nó da questão. Porque, de fato, o que nós estamos assistindo da parte das Forças Armadas, né, é uma leniência muito grande com os seus integrantes participando de todos esses elementos sem nenhuma punição. Houve uma politização das Forças Armadas. Nós sabemos que, particularmente, as polícias militares são bolsonaristas, né, e que estão, de alguma maneira, fora de controle agora. O que está se tentando colocar é um freio a essas iniciativas, e essas punições serão muito importantes, seja dentro daqueles que foram presos e levados para serem fichados, né? E aí a gente vai ver, inclusive, qual é a composição social desses 1.500 pessoas que foram levadas pela Polícia Federal
não é, ao aquele ginásio da Polícia Federal para serem cadastradas, nós vamos ver quem está aí. Quem são eles? E há deputados, como o deputado Magno Malta, o deputado do Ceará, o André Fernandes, o deputado de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira, que tuitou, que estimulou, que abrigou essa invasão. Né? O que vai acontecer com esses parlamentares também? Eles não são os únicos, e é preciso apurar firmemente quem foi que estimulou esse golpe de Estado, essa tentativa de golpe de Estado. Né? Perfeitamente. Silvio Catiabava, aqui, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, no Bom para Todos. Primeiro Bom para Todos que a gente faz em 2023, meu querido Silvio. Fala pra gente, hoje é dia de Le Monde Diplomatique na TVT. Mas à noite, o programa que você apresenta, que você conduz, vocês vão falar hoje da insubordinação da PM. O que vocês estão aprontando, meu querido Silvio? Explica pra gente. Dá uma prévia pra gente. Olha, nós convidamos 2 policiais federais. Um deles é integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O outro é dirigente da Federação Nacional das Polícias Federais, que vem trazer para nós um olhar crítico sobre a mobilização dessa polícia militar, não é? E como a politização desses organismos de Estado, que uma vez armados não podem tomar posição política, né, tem se desvirtuado a partir do estímulo dos seus superiores, a começar pelo Bolsonaro, que foi dos principais responsáveis por essa politização das Forças Armadas, se não o principal. Então, nós vamos discutir as implicações disso, o que está acontecendo hoje nessas corporações e o que pode, eventualmente, se desdobrar no futuro, apesar de todos os nossos cuidados que podem ser desenvolvidos a partir de agora com maior atenção da parte do governo e da parte da cidadania que se mobilizou às dezenas de milhares em praticamente todas as capitais do país para dizer anistia não, e nós queremos sim a democracia, fora o golpe. Então é um pouco isso que nós vamos trabalhar no nosso programa de hoje. Imperdível o Le Monde Diplomatique na TVT hoje à noite. Está aqui o card, 9h15 da noite, a insubordinação da PM. Todos convidados a assistir esse programa aí com a presença do nosso querido Silvio Catiabava. Silvio, querido, brigadíssimo pela sua participação aqui. Um feliz 23. Ainda estamos a tempo de manifestar nossos votos de bom ano para todos nós. Infelizmente, o ano começou com um episódio terrível desse, depois da posse belíssima de Lula. Começa com um episódio desse, mas não há de ser nada. O brasileiro é mais forte do que tudo isso. Eu acredito que a democracia saiu fortalecida nesse processo, né? E que o bolsonarismo foi mais isolado do que já estava, porque ninguém quer participar dessa destruição do patrimônio cultural e das edificações que são símbolos da democracia. Então, do ponto de vista, vamos dizer assim, de um balanço final, eu tenho a impressão que o governo Lula ficou mais forte e a democracia foi reafirmada como caminho que todos que temos perseguir. Obrigado, Silvio Catiabava. Até a semana que vem. Um abraço, bom ano para você. Uma saudação a todos que nos assistem.